Então, agora vou dar início ao verso 35 do Bhagavad Gita, é o capítulo da conclusão, a perfeição da renúncia, capítulo 18, verso 35. E a determinação que não pode transpor o sonho, o temor, a lamentação, a melancolia e a ilusão, tal determinação ininteligente, ó filho de Pratá, está no modo da escuridão. Verso 36. O melhor dos Bharatas, agora, por favor, ouça, enquanto falo sobre as 3 espécies de felicidade, em que a alma condicionada desfruta e pela qual ela às vezes chega ao final de seu sofrimento. Querem que repita? Sim, por favor. Sim. Verso 35. E a determinação que não pode transpor o sonho, o temor, a lamentação, a melancolia e a ilusão, tal determinação ininteligente, ó filho de Preta, está no modo da escuridão. Verso 36. Ó melhor dos Bharatas, agora, por favor, ouça enquanto falo sobre as 3 espécies de felicidade em que a alma condicionada desfruta e pela qual ela às vezes chega ao final do seu sofrimento. Muito bem. Eu vou fazer a contextualização para esses 2 versos hoje, tá? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Shanti 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 Swaha. Om. Muito bem. Nós estamos, então, lendo a Bhagavad Gita, a conclusão, a perfeição da renúncia, capítulo 18. É o último capítulo da Bhagavad Gita. Então, as gotas védicas foram, então, pronunciadas pela nossa querida Márcia Regina, a sacerdotisa do dia, que nos conduziu no caminho dos mantras. Muito obrigado. Então, agora eu vou fazer a dissertação acerca dos versos. Primeiramente, esse verso aqui, o verso 35, e a determinação que não pode transpor o sonho. Sonho implica necessariamente em sono, né? A gente poderia traduzir isso daqui, olha, é a determinação que não pode transpor a letargia, né? Então, assim, o estilo de vida, o modus operandi, a forma como você atua, a forma como você vive a experiência da vida, a forma como você toma decisões perante a vida, né? Isso é determinação, como você leva a sua vida de fato. Então, a maneira como você leva a sua vida, se a maneira como você leva a sua vida é aquilo que você tem na cabeça, aquilo que você tem na cabeça vai motivar para que você atue ou não, ou para que você haja dessa ou daquela maneira. Então, em outras palavras, esse verso ele diz: a maneira como você vive a sua vida, a maneira como você interpreta a existência, a maneira como você enxerga o sentido de viver, é aquilo que você realmente vai fazer. E essa forma de viver, né, ou essa determinação, que não tem condições de transpor o sonho e automaticamente, né, a letargia que envolve escuridão e ignorância, vai gerar o quê? Medo. Porque quem anda no escuro tem medo. À noite, quando a gente anda, à noite, na rua, qual é a sensação? De insegurança, de medo. Então, aqueles que estão imersos na letargia e na ignorância, qual a sensação contínua que eles têm do ponto de vista existencial? Medo, portanto, temor. Né? A lamentação é, andam na escuridão e reclamam que estão inseguras. Né? É como uma criança, por exemplo, que pega o brinquedo, bate o brinquedo no chão, depois chora porque o brinquedo está quebrado. Isso é lamentação. Lamentação é sintoma de infantilidade existencial. Ou seja, o ser está se lamentando, possivelmente ele deve estar agindo de alguma maneira que justifique os sofrimentos ou as frustrações que ela está vivendo.
o primeiro passo para solucionar é posicionar-se adequadamente, né? Então, evitar a lamentação significa cultivar conhecimento técnico de como fazer para que essa lamentação seja diminuída ou desapareça e para que as novas ações não gerem novas lamentações. Basicamente, é necessário que o ser decida por cultivar conhecimento. E para cultivar conhecimento, é preciso espaço na memória RAM. O programa dos sonhos, ou seja, a necessidade de sono, torna o processador pesado e lento e ocupado com sombras. E as sombras produzem justamente os medos, a lamentação, a ilusão, etc. Portanto, a gente volta novamente ao tema, desperta, né? O ser desperto, ele consegue enxergar claramente. Aquele que enxerga claramente tem menos medo, ou seja, erra menos, portanto, tem menos do que se lamentar na vida. Tal determinação, né, produz melancolia, né? Ou seja, o ser fica melancólico, desanimado, cansado, taciturno. Muitas das doenças psicossomáticas ou psicológicas surgem do desânimo existencial, da angústia existencial, né, da melancolia existencial. Isso é consequência do estado de ignorância, do modus operandi tamásico, que é o modo inferior da natureza. Ok? Então, tal determinação ininteligente, ou seja, a pessoa não está usando o melhor que ela tem, que é a capacidade de enxergar o sentido da existência. Então, mas eu não entendo nada disso, Devananda. Tá bom, tudo bem. Tenha a boa vontade de parar para ouvir aqueles que entendem e que estão tentando te explicar como que funciona. Mas eu não tenho paciência para ouvir, Devananda. Meu Deus, como é que a gente vai fazer? Vamos chorar juntos, então. Me diga qual é o dia que você quer, nós sentamos e choramos. E aí, quem sabe assim, a gente pode ser feliz. Tem que ter boa vontade de aprender, tá? É assim, nós não temos condições de compreender o sentido da existência, nós não temos condições de ter autocontrole emocional, nós não temos essas condições, mas nós temos condições de aprender. Todas nós, almas, aprendemos. Isso é porque nós somos almas, e almas aprendem. Agora, aprendem o quê? Aí vai depender do seu modus operandi. O que você está aprendendo? E qual é o resultado do seu aprendizado? Quando você aprende alguma coisa, isso vai interagir com a sua vida. Qual é a consequência disso? Então, aprender sobre o sentido da existência vai produzir sobre você um sentido de existir. Isso vai eliminar a melancolia. Tá? Então, basicamente, a orientação é muito simples. Decida por aprender a como caminhar e a como utilizar a forma de vida humana, a inteligência humana. Aqueles que são ininteligentes está no modo da escuridão. E como é esse modo da escuridão? Os outros estão no modo da escuridão, né? Eu sou espiritualista, eu sou um evolucionista transcendental e tal. Eu não, mas os outros sim. O Sartre já disse isso. O filósofo, né, o Paul Sartre, o inferno são os outros. Eu não. Grande ilusão. A gente precisa tomar uma decisão de aprender e cultivar conhecimento. Não importa o nosso tédio, a nossa letargia, a nossa preguiça, nós temos que tomar o remédio. Não é assim que você, mãe, faz com o seu filho na hora de ir para a escola? Então, é a mesma coisa. Só que você tem que educar a si mesma. Você tem que educar a si mesmo. Você tem que dizer para o seu filho, né, a tal criança interior, vamos para a escola. Vamos aprender. Mas mamãe, mas isso é muito chato. Não tem problema. No começo é assim, depois piora um pouco mais, mas você vai gostar no final, porque aprender é bom e o cérebro e a inteligência gosta de aprender. E no final das contas, produz entusiasmo, satisfação, realização, evolução. Isso chama-se adaptação. Aqueles que se adaptam, evoluem. Aqueles que se estacionam e que são letárgicos se tornam obsoletos e fósseis. A prova disso são os dinossauros. Não se adaptaram, não existem mais. Né? Aqueles que se adaptaram, evoluíram. E aí estão. Aqueles que não se adaptaram, por lá ficaram. Então, para que nós não sejamos fósseis existenciais e, portanto, melancólicos, taciturnos e tristes na existência, nós precisamos tomar uma decisão muito simples de buscar a felicidade da alma, né? Como está dizendo no segundo verso. Agora, por favor, ouça.
Ele está dizendo com toda a gentileza ao Senhor Supremo, ele tem uma educação, uma fineza, uma cultura, né, uma elegância. Ele fala, agora, por favor, criatura bendita, minha filha, ouça. Não é isso que a mamãe fala? Ouça, filhinha, ouça, mamãe. Não sei se vocês já tiveram essa experiência, aquelas que foram mães, passaram por isso algumas vezes, a tentativa de ensinar um filhinho, ouça, ouça, sabe? E muitas vezes, até que ela, tá bom, mamãe, eu vou te ouvir, para me livrar de você, é claro, mas pelo menos eu vou te ouvir. Bom, já é um bom começo, né? Aí já tem uma melhor chance de a coisa entrar. Então ele está dizendo aqui, olha, ó filho dos Báratas, o que ele está querendo dizer para nós? Ó minhas filhinhas, ó meus filhinhos, por favor, ouça enquanto eu falo sobre a forma de ser feliz. É o que eu desejo para você, senão por que eu estaria falando sobre isso? Essa é a minha intenção. Ouça enquanto eu falo sobre a forma de ser feliz. É preciso entender que há os 3 modos da natureza e que o modo inferior chama-se tamas. E nesse modo você vai sentir muito sono, você vai ficar na escuridão. Tem que sair dessa condição. Acorda, sai da cama e vamos para a escola. É assim que uma mãe faz. Ele só está sendo uma mãe aqui. Nada mais. É só o que uma mãe faz. É só o que ele está tentando ser. Uma mãe. Saia, queridinha, da escuridão. Levanta. Vem, ouça, aprenda os conhecimentos e desfruta da felicidade final a qual você está destinada. Liberta-te dos teus sofrimentos. É assim que eu entendo esse verso. Eu não sei se está muito fora do contexto da maneira como vocês entenderiam, mas aparentemente é uma mãe tentando convencer uma criança de ir para a escola. Ou estou errado, David? Tá certo isso, Márcia? Procede, Brindavani. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Você pode dizer que eu sou um sonhador, pode até me acusarem de ser um devaneio, já que meu nome é Devananda, que é muito próximo disso daí. Ah, mas aquele se chama Devananda porque é para já combinar com devaneio. Podem até me dizer isso, mas pelo que eu estou entendendo, eu não sou o único. Então, parece que existe alguma coerência aí, tá? Gente, vamos ouvir essa mamãe, tá? Porque pode ser que ela tenha uma boa intenção em relação a nós. Ok? Acordar, despertar, ouvir os conhecimentos não tem a ver com praticar uma religião. Tem a ver com aprender a ser feliz, a evoluir, a adaptar-se a Deus. Aqueles que se adaptam ao Supremo tornam-se seres evoluídos, despertos, vivos, alegres, saudáveis, felizes. Aqueles que não se adaptam ao Senhor Supremo acabam entrando em melancolia, em lamentação, em tristeza, em ilusão, e patati, patatá, aquela coisa que a gente já conhece. Então, vamos atuar da maneira como nós precisamos para a nossa cura, para a nossa, né, enfim, a nossa saúde mental, emocional, para a saúde daqueles que estão ao nosso redor, nossos filhos, nossos netos, que dependem da nossa força espiritual. Você tem conhecimento, você está ouvindo o conhecimento. Então, você se torna responsável por aqueles que não têm esse nível de entendimento, de realidade que você já está tendo. Atrás de um grande poder, vem sempre uma grande responsabilidade. E o benefício de você tornar-se forte espiritualmente é que aqueles que estão ao seu redor se sentirão seguros emocionalmente. É muito bom para um pai, para uma mãe, ver os seus filhos seguros emocionalmente. Para isso, esse ser tem que estar seguro emocionalmente, primeiramente. Você tem discípulos, aprendizes. Então, é necessário que você ouça. E para isso é preciso despertar, para ter espaço, para ouvir e entender. Como, para então encerrar aqui a nossa fala, o nosso mestre Jesus certa vez dizia, quem tem ouvidos, ouça. Ou seja, para ouvir, o ser tem que estar acordado, porque ninguém ouve dormindo, né? Alguém está dormindo, não ouve. Então, quem tem ouvidos, acorda para ouvir. É isso. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, desperta-me, olha lá, eleva-me, envolve-me
protege-me. Hare Krishna. Namastê, Hariom, Shanti, Om Tat Sat.